Olá, seja bem-vindo à aula de ambiguidade. Eu trouxe aqui umas frases de prova que a gente vai trabalhar aí com questões de vários concursos de várias bancas. E eu começo com uma que diz: a mãe bateu na filha porque estava bêbada. Quem é que estava bêbada? A mãe ou a filha? Outro exemplo. João foi... eu quero ver o quão você é rápido, hein? João foi atrás do táxi correndo. E aí, onde está a ambiguidade? João foi atrás do táxi correndo. Quem estava correndo? João ou o táxi? E você vai ficando cada vez mais rápido, tá? Você não precisa explicar a ambiguidade. Agora eu quero que você me diga onde está. Então aqui foi, correndo. A ambiguidade está no correndo. Porque pode ser João e pode ser táxi. Mais uma, Maria encontrou o gerente da loja com o seu irmão. Onde é que está a ambiguidade? Maria encontrou o gerente da loja com o seu irmão. A ambiguidade está na preposição com. Bora, todo mundo aí, Com, pode ser Maria com o irmão ou gerente com o irmão. Pegou? Meu pai foi embora da loja de sapatos. Meu pai foi embora da loja de sapatos. E aí? Meu pai foi embora da loja de sapatos. Onde é que está a ambiguidade? Galera que está aí ao vivo, já colocou a preposição com. Meu pai foi embora da loja de sapatos. A ambiguidade está em de sapatos. Essa preposição de, na verdade, a ambiguidade está na preposição de. Porque quando você diz foi embora da loja de sapatos, esse de sapatos, ele pode estar ligado ao pai de sapatos, e não descalço, e pode estar ligado à loja de sapatos. Então, é a preposição de aí que pode ter mais de um referente. Mais uma, Eu visitei a igreja do país que sofreu o atentado. Eu visitei a igreja do país que sofreu o atentado. Onde é que está a ambiguidade? Visitei a igreja do país que sofreu o atentado. E aí, cadê? Dri, eu sou uma pessoa inocente, eu não pego ambiguidade, não. Ambiguidade é como piada. Aqueles que são mais lerdinhos, eu sou uma. Eu sou daquelas que, para piada, você vai ver, né? A pessoa vai falar e eu vou... Hoje eu estou mais esperta, né? Mais madura, obviamente. Mas quando eu era criança, gente, eu tinha vergonha de ouvir piada. E em ambiguidade, eu não entendia nada, porque a pessoa falava, eu falava, não, eu só estou vendo um sentido. Já reparou? Muitas vezes, quando você começa a ver isso, a sensação que dá é de ingenuidade. Aí você fala, não, eu sou ignorante. Não, você só é ingênuo, inocente. Na ambiguidade, muitas vezes, só se vê o primeiro sentido. Isso é tudo bem, é normal. Com o tempo, você vai treinando e aí você já vai ficando mais esperto. Então, se isso está acontecendo com você, se você só está vendo um sentido, isso é provado por estudos na área de semântica. Em ambiguidade, sempre há um sentido que é o primeiro que você identifica. Então, sempre haverá um sentido mais evidente do que outro. Eles nunca estão no mesmo nível. Existe um que, numa primeira leitura, e de qualquer pessoa, será mais evidente. E um outro que será o segundo sentido. Então, às vezes, você só vai pegar o primeiro. Aí, com o tempo, você vai começar a pegar o segundo. A ambiguidade, ela pode ser acidental, ou seja, a pessoa escreveu e não percebeu que trouxe uma construção ambígua, que é o que acontece, por exemplo, nas redações, né? Então, hoje isso cai muito em concurso, porque isso afeta a qualidade do texto, né? Isso prejudica o texto. Então, é para você ficar mais atento, é para você ficar mais esperto. Então, muitas vezes a ambiguidade, ela é acidental e outras vezes ela é intencional.
Acontece isso, por exemplo, com os textos de propaganda, né? Enfim, que jogam muito, que trazem aquele jogo de palavras sobre o qual nós já falamos em polissemia. Muitas vezes a ambiguidade decorre da polissemia, ou seja, uma mesma palavra. Lembra o passageiro? Lembra? Que você fala assim, na vida tudo é passageiro. E aí era uma frase que vinha escrita lá no ônibus, na empresa de ônibus. Então, na vida tudo é passageiro. Aquela ambiguidade era vocabular, explorada na polissemia daquele vocábulo, porque passageiro pode ter mais de um sentido. Então, você já estudou um pouquinho de ambiguidade quando você estudou polissemia. Só que outras vezes, a ambiguidade, ela não é vocabular. Ela pode vir por uma má posição, uma posição ruim do vocábulo, ou pode vir, e aí eu trouxe aqui todos os casos, ambiguidade lexical, ambiguidade estrutural. E cada uma dessas ambiguidades eu fui aqui destrinchando para você. Nesse início, eu vou trazer toda a teoria de que você precisa para resolver qualquer questão de concurso. Depois, com o tempo, você vai começar a ver isso rápido, vai deixar de ser inocente. Ambiguidade é a duplicidade de sentidos que uma palavra pode apresentar. Pode ser lexical, palavra de sentidos diferentes, que, mesmo em um contexto, nem sempre conseguimos compreender com precisão seu significado. Exemplo: o cachorro do meu vizinho causa problemas sempre. Essa aqui é boa. Quem nunca? Aí ele diz, ó, o cachorro do meu vizinho. Repare que cachorro aqui pode ser o cachorro animal ou o cachorro do vizinho que não sabe se comportar. O vizinho é um cachorro. Então, há o sentido real e o sentido figurado. Repare que, nesse caso, a ambiguidade é pelo vocábulo, que pode ter mais de um sentido. Então, é a ambiguidade polissêmica, que você já estudou, é a polissemia. Então, correlacionando o que você vai ver aqui com o que você já estudou em polissemia, agora você já consegue entender a diferença entre ambiguidade e polissemia. Toda polissemia causa ambiguidade? Não. A polissemia pode causar ambiguidade, ó, quando ela causa ambiguidade, por quê? O contexto não esclarece. Então, veja, o cachorro do meu vizinho. Então, quando você diz o cachorro do meu vizinho, coloque esse exemplo aí. Tudo bem, não vai caber. Vou escrever aqui embaixo. Ó, o cachorro do meu vizinho, quando você diz o cachorro do meu vizinho, essa palavra é ambígua e o contexto não esclarece. Agora, a polissemia pode não causar ambiguidade. Quando é que ela não causa ambiguidade? Quando o contexto esclarece. Setas. Então, você fala assim, ó, o cachorro latiu. Então, quando você diz o cachorro latiu, cachorro é um vocábulo polissêmico, mas ele não causou ambiguidade. Por quê? Porque nesse contexto, eu sei que o cachorro aqui só pode ser um animal. E no contexto anterior, o cachorro pode ser o animal ou aquele cara que não presta. Tudo bem? Então, agora, de um lado, você tem a ambiguidade lexical, decorrente da polissemia,
Ou seja, é ambíguo porque a palavra é ambígua, o vocábulo é ambíguo, ou, de um lado, a lexical, que é do léxico, e do outro lado, a estrutural. Estrutural tem a ver com estrutura da frase. E o que é a estrutura da frase? É a organização dos termos na frase. Ocorre quando a posição das palavras numa oração pode resultar numa oração com sentido impreciso. Então, quando você entende que há essas duas, pronto, agora você já sabe que uma tem a ver com polissemia, a outra não. Aí você começa a entender que nem sempre a ambiguidade é decorrente da polissemia. E nem sempre a polissemia gera ambiguidade. Então, eu vou agora mostrar para você as situações de ambiguidade estrutural, porque a lexical você já conhece. Lexical é o banco, é o cachorro do vizinho, é a manga. Por exemplo, não gostei da minha manga, e aí é manga que pode ser a manga da camisa ou a manga da fruta, entendeu? Então, da lexical eu não vou falar mais, porque tem a ver com polissemia. Agora você vai conhecer a ambiguidade estrutural. E aí, você não necessariamente vai ter de usar esses nomes, não precisa decorar, tá? No final, você vai ver que a maior parte desses exemplos tem a ver com setas. Eu coloquei nomes porque eu quero vacinar você de todas as situações de ambiguidade estrutural, tá bom? Então, vem. Primeira, mau uso da coordenação. Botafogo e Vasco. Todos esses exemplos aqui eu retirei de provas da FGV, que é a banca que mais tem questões boas disso, tá? Botafogo e Vasco jogam neste domingo. O Botafogo joga contra o Vasco ou cada um contra seu respectivo adversário. Então, quando a gente fala em mau uso da coordenação, é porque o E pode ter valor aditivo e o E pode ter valor de oposição. Um contra o outro, ou os dois vão jogar. B, mau uso da forma nominal. Isso acontece muito com verbos no gerúndio. Você vai ver. Pode ocorrer também com particípio, mas como o particípio ele se flexiona, você vai ver que nas provas as bancas exploram o gerúndio. A garota viu o vizinho correndo. Então, ó, isso aqui é uma oração reduzida de gerúndio. E aí, veja, quem está correndo? O vizinho ou a garota? C, mau uso do pronome relativo. Pode ser relativo, pode ser possessivo. Peguei emprestada a roupa da minha amiga, que é muito bonita. Esse aqui, pronome relativo, está retomando a roupa ou está retomando a amiga? Repare que sempre haverá um sentido que é o mais evidente, que você vê primeiro, mas isso não quer dizer que não haja o outro. Repare, ficou ambíguo. Ambiguidade é um problema. Olha como é um problema. Peguei emprestada a roupa da minha amiga, que é muito bonita. O primeiro sentido que se vê, já que está falando da roupa que você pegou emprestada, então você deve ter pegado emprestada essa roupa porque você achou a roupa bonita. Então haverá o primeiro sentido, mas eu também não posso querer dizer aí que a amiga é muito bonita. Então isso é ambíguo. Se você pode ver os dois sentidos, é ambíguo, mesmo que um seja mais claro que o outro. João pediu a Carlos para pegar seus livros. Esse seus livros pode ser o livro de, os livros de Carlos ou os livros de João. Eu quero aproveitar aqui e falar, eu quero que você anote mais um exemplo de ambiguidade de pronome possessivo, que isso cai muito em prova, e eu já vou te alertar, já vou te vacinar a um problema que decorre dessa ambiguidade do possessivo. Anote aí, eu vou te dar mais um exemplo aqui, João, João e José elogiaram seu pai. Não,
João e José gostam do seu pai. E aí, esse seu quem é? Mesma história, ó. Esse seu pode ser o pai. Eles gostam do pai do José. E eles podem gostar do pai do João. É o pai de quem? Então, isso é ambíguo. Tá. Eles gostam de algum pai aí. Beleza. Porque eu tenho 2 referentes, tá vendo aqui? Agora, cuidado, porque isso é diferente de... Deixa eu só... Talvez você não entenda a importância do que eu vou escrever aqui agora, mas depois, quando você começar a resolver questões, você vai entender que é diferente de eu dizer assim, ó, João gosta do seu pai. Copia essa frase aí, ó. Essa frase curta, simples, singela. João gosta do seu pai. E aí? Esse seu é ambíguo? Não, porque esse seu só pode ser, só tem um referente aqui. João. Então, a primeira frase, o pronome possessivo, produz ambiguidade, porque ele tem 2 possíveis referentes. E na segunda frase, sem ambiguidade. Por quê? Porque só há um possível referente. Isso, você vai ver que a maioria das frases aí, eu disse, tem a ver com referenciação, certo? Certo. Mas muita gente vê ambiguidade, viaja e acha que há ambiguidade na segunda frase. Cuidado para não viajar assim. Ó, vou mostrar uma pessoa que vai errar a questão. Não é para você fazer igual. Olha, eu achei ambíguo, porque quando eu digo João gosta do seu pai, ó, tô lá lendo. João gosta do seu pai. Achei ambíguo, porque pode ser o meu pai. Quem me garante que é o pai do João? Aí a pessoa viaja. Seu é meu ou é do João? Então, em linhas bem diretas, falando objetivamente, nunca vai ser o seu que está lendo, tá bom? Não viaje. Então, são muitas as questões hoje da FGV. Com o tempo você ficou manjado esse negócio de ambiguidade. Aí a banca começou a explorar essa história do seu, mas o seu de uma maneira que não era ambígua. E a pessoa que lê acaba viajando, porque acha que o seu é o dela. Veja, vou repetir, ninguém está falando com você. Não se trata de você jamais, tá bom? Então, só pode ser o pai do João. Por isso que eu coloquei aqui as 2. Para que haja ambiguidade, eu tenho que ter ali, dentro do texto, mais de uma referência. Não se pode sair do texto. Não tem a ver com você, não extrapole, tá bom? D. Má colocação dos termos. Diz respeito à estrutura da oração, a ordem em que os elementos aparecem. João comprou o carro rápido. Veja, esse rápido pode ser o adjetivo de carro. Então, o carro era rápido, ou seja, adjetivo de carro. Ou pode ser comprou rapidamente o carro. E aí, ele seria o quê? Advérbio. Então, veja, diz respeito à má colocação dos termos. Dri, por que má colocação? Porque você poderia desfazer essa ambiguidade se você mudasse a colocação. Por exemplo, eu poderia dizer, ó, comprou... Ó, olha aqui, ó, eu vou desfazer a ambiguidade, ó. Comprou rápido o carro. Quando eu digo comprou rápido o carro, esse rápido aqui manda a seta para comprou. Então, não haveria ambiguidade. Tá. E se for o carro, Dri? Aí você diria, comprou o rápido carro. A anteposição do adjetivo impede esse problema,
porque aí quando você antepõe o adjetivo ali ao substantivo, ele já não pode mais ser confundido com advérbio. Por isso que a gente diz que é uma má colocação, porque quando você muda a posição, você desfaz. É diferente daqui, por exemplo. Aqui, veja, não há como desfazer, entendeu? Você tem que continuar ali no contexto explicando. Ó, João pediu a Carlos para pegar seus livros. Você pode posicionar esses seus aí, não dá para mudar de posição para desfazer essa ambiguidade. Então, para desfazer a ambiguidade, você vai ter de substituir por outro pronome. Por exemplo, João pediu a Carlos para pegar seus livros. Mesmo que você substituísse livros dele, esse dele poderia ser João ou Carlos. Então, é na continuidade do texto, com mais informações, é que essa ambiguidade vai se desfazer. Ó, João pediu a Carlos para pegar seus livros, porque ele esqueceu na escola, mas o Carlos vai ajudar. Então, dá para saber que foi o João, por isso que o contexto salvo, o que vem depois, o que vem na progressividade textual é que vai resolver. Só que aqui não, aqui você não precisa ler o que vem depois para resolver. Você pode recolocar os termos na frase. E a ambiguidade por indefinição entre agente e paciente, essa cai muito em prova. Quando o termo preposicionado dá início a uma expressão que pode funcionar como adjunta de nominal, ideia ativa, ou complemento nominal, ideia passiva. A preposição de é uma preposição ambígua. Muitas vezes ela... E você já resolveu questões comigo da preposição para, lembra? Polissêmica. Lembra que a preposição para é polissêmica? Ela é polissêmica. As preposições, elas são polissêmicas. Elas têm vários sentidos. Ó, o com, preposição com, pode trazer ideia de companhia, pode trazer ideia de causa. Ó, sair com minha amiga, companhia. Com a chuva, as ruas ficaram alagadas, causa. As preposições, elas são polissêmicas, elas podem ter mais de um sentido. Só que, normalmente, o sentido é desfeito no contexto. Então, lembra lá aquela questão da preposição para, que trazia ideia de proximidade. Ele estava para sair. Quando eu digo ele estava para sair, dá para ver que é próximo da hora de sair. Então, aquela preposição para, ela é polissêmica, mas o contexto não trazia ambiguidade. Por quê? Porque dá para ver que para sair, para não traz ideia de finalidade. Não traz ideia de direção. Fui para Paris, em direção a Paris. Não. Para aqui traz ideia de quê? Proximidade. Então, vou repetir. As preposições, elas são polissêmicas, mas, em geral, elas não causam ambiguidade, porque no contexto você resolve. Só que a preposição de é uma luta. Como todas as outras preposições, ela pode ter mais de um sentido. Só que muitas vezes o sentido não é desfeito pelo que vem depois. É a confusão que se faz entre adjunto adnominal e complemento nominal. Então, veja, se você considerar que o pai, foi meu pai que se lembrou de algo, ideia ativa, então, se você disser que é ativo, meu pai lembrou, se for ideia ativa, agente, vou colocar agente, que é um termo mais comum aí em prova, se ele for agente, então será adjunto adnominal, sintaticamente falando, porque o adjunto adnominal é aquele que age, meu pai lembra. Se ele for paciente, o meu pai foi lembrado, então, paciente, ele será complemento nominal. Então, veja, é uma preposição que pode ter mais de um sentido, só que o contexto não resolve. Isso é problema? É, muito, porque o leitor não tem como saber. E tudo isso, agora, a gente vai caminhar. Agora a gente vai para o treino, prepare-se. Mas eu posso resumir tudo isso que eu falei agora, que você já conhece tudo, já foi vacinado. Na verdade, a gente está falando tudo isso diz respeito a ambiguidade. Você vai ver agora nos exercícios e nas questões que a ambiguidade, ela
pode ocorrer por 3 formas. Tudo isso que você viu pode convergir para ambiguidade vocabular, que é a polissemia, ambiguidade por agente-paciente, lembrança do meu pai, que é aquela que você viu lá em adjunto adnominal, e todas as outras são ambiguidades, você vai ver, por referenciação. Que são aquelas situações em que as setas vão para mais de um referente. Entendeu? Quer ver? Agora a gente vai para o treino. Olha para cá. Vamos brincar de lexical, agente, paciente e referenciação. Olhe para cá. Cachorro do meu vizinho. Cachorro do meu vizinho é o quê? Lexical. Pode ser o cachorro animal ou o cachorro vizinho que não vale nada. Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco é uma ambiguidade semântica. Pode ser soma ou contrário a Vasco. Isso aqui é manjada. Ó, a garota viu o vizinho correndo. Seta. Pode ser o vizinho, pode ser a garota. Ó, esse aqui, de novo, seta. Peguei emprestada a roupa da minha amiga que é muito bonita. Esse aqui pode estar mandando seta para a roupa ou pode estar mandando seta para a amiga. Vê que a maior parte aí das frases tem a ver com referenciação. João pediu a Carlos para pegar seus livros. Podem ser os livros de João ou os livros de Carlos. Tá, entendi. Então a seta vai para mais de um lugar. Ambiguidade por referenciação. É por isso que essa última frase aqui, ela não tem ambiguidade, porque a seta só pode ir para um, só pode ser o pai do João. Ah, entendi, a seta não pode vir para mim, que estou lendo, não? O meu pai? Não, a seta não vai para você. Tá bom? Tá bom. A ambiguidade no rápido. Comprou o carro rápido. De novo. Então, a ambiguidade por má colocação, na verdade, é ambiguidade por seta. Por quê? Porque pode ser comprou rápido ou o carro rápido. E a ambiguidade de agente-paciente. Então, em linhas gerais, você vai ficar com essas 3 aí. A ambiguidade vocabular, e a ambiguidade vocabular é aquela palavra que pode ter mais de um significado. O próprio exemplo do e, que é o mau uso de coordenação, é uma ambiguidade vocabular. Porque você olha para o e aí você diz, esse e pode ter mais de um significado. É como o banco, que pode ter mais de um significado. É como a manga, que pode ter mais de um significado. O e pode ser aditivo e pode ser adversativo, contrário. Então, isso tem a ver com, é o vocábulo que é ambíguo, é a palavra que é ambígua, que a gente chama de lexical. A ambiguidade estrutural, que é a ambiguidade da seta, que pode ir para mais de um lugar. Aí, na hora que você estiver resolvendo lá a questão, você vai ver que a seta pode ir para um e pode ir para outro. E a ambiguidade manjada, que você vai ver aí do adjunto adnominal, complemento nominal. O adjunto adnominal é o termo que age e o complemento nominal é o termo que sofre. Eu coloquei aqui frases retiradas de provas. A gente vai agora aplicar a teoria a elas e depois aí virão as questões de concursos das grandes bancas. Aqui, você só vai dar nomes agora, tá? Ó, vem. A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. Então, venha comigo. Primeiro passo, agora você já está vacinado. Agora você já está vacinado e você já sabe que, ó, o problema está no chegando. Então, ó, o chegando pode ser o filho chegando em casa ou pode ser a mãe. Ora, nesse caso, repare, o verbo está no gerúndio. Isso aqui é gerúndio. Qual é o nome disso que você aprendeu hoje? Mau uso das formas nominais. Código 2. Agora vamos ao treino.
Então, você vai ter mau uso da coordenação, mau uso das formas nominais, má colocação dos termos, má colocação dos pronomes, indefinição de agente paciente, imprecisão do vocábulo. 2. O professor de Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu caderno. Aí muita gente encrencou com fazendo, porque quem é que está fazendo? Isso é ambíguo? Esse fazendo aí está ambíguo? Ó, o professor de Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu caderno? Não, isso não está ambíguo. Esse fazendo aqui só pode ser o professor. O professor é que ele é que fez. Então, isso não é ambíguo. Não é no fazendo que há ambiguidade. Então, é assim que você vai resolvendo a questão. Você vira um farejador de ambiguidade. Aí, depois, apontamentos no seu caderno. Então, peraí. Agora sim, ó, ambiguidade no chegando, ambiguidade no seu. Por quê? Porque aqui pode ser o caderno da Maria ou o caderno do professor. Código 4. Isso, é o seu. E o seu é um problema, né? Porque ele está no masculino, porque ele está concordando com o caderno. Mas ele pode retomar um feminino ou um masculino, né? Porque tem gente que acha, não é ambíguo, porque só pode estar retomando o professor que é masculino. Nada disso. O seu está no masculino por causa do caderno. O pronome possessivo, ele não concorda com o referente dele. Ele concorda com o substantivo que vem depois. Então, ele pode retomar Maria. Essa frase está ambígua assim. Vem, falei com a chefe que estava com vertigem. Muito legal essa daí. Ó, cadê a ambiguidade? Cadê a ambiguidade aí? A ambiguidade, veja, está código 4. A ambiguidade está nesse que. Falei com a chefe que estava com vertigem. E aqui eu ainda vou além, ó, vou explorar seus conhecimentos gramaticais. Ó, eu posso estar dizendo que falei com a chefe isso, e se eu trocar por isso, ó, vai ser conjunção integrante. E eu posso estar querendo dizer que falei com a chefe, e a chefe, esse que seria igual a qual estava com vertigem. E se esse que estiver retomando o chefe, então vai ser pronome relativo. Então, o problema aí é que esse pronome relativo pode ser entendido como conjunção integrante. E repare que sempre há um sentido que a gente vê primeiro, né? Ah, se é chefe, então, peraí, eu tive que explicar para ela. Ah, tá, então o primeiro sentido que eu vejo é de conjunção integrante. Repare, sempre há um mais evidente. É assim mesmo. João e Maria se casaram, veja, esse E pode ter um valor de adição ou um se casou com o outro. Então, o problema está aí em código 1, o mau uso da coordenação. Aí você poderia desfazer dizendo, ó, João e Maria se casaram com seus respectivos, ou se foi o João que casou com a Maria, você vai dizer que João casou com a Maria. Então, o E pode ter um valor aditivo, cada um com o seu, João e Maria casaram, ou um casou com o outro. Nesse caso, não é o E com valor adversativo, não, tá? Ele pode ser aditivo ou pode ser um casando com o outro. Dri, na 3, não seria uma imprecisão de vocábulo? Não, porque veja, quando se trata do que, não é a imprecisão do vocábulo. Na verdade, o que, ele vai além de um simples vocábulo. Ele é um pronome que pode ser conjunção. Então, o nome que a gente chama é o problema de má colocação ou mau uso dos pronomes. É o pronome que pode ser confundido com conjunção. O que é pronome, né? Pode ser pronome, pode ser conjunção. Então, o nome mais específico seria esse. Chamar os bombeiros já ficou na moda. Lembra sempre aquilo que eu te falei. Normalmente, a ambiguidade ou é pela palavra, na hora que você estiver
porque é muito difícil achar. Então, na hora que você for achar, pega essa dica. Ou é a palavra que é ambígua, ou são duas setas. Ou é a palavra em si que é ambígua, ou são duas setas. Chamar os bombeiros já ficou na moda. E aí? O que a gente tem aqui é ambiguidade. Eu posso estar dizendo chamar já. E eu posso estar dizendo que já ficou. Então, esse já pode tanto se referir a um verbo, quanto pode se referir a outro. Isso é má colocação dos termos. Código 3. É um advérbio que fica aí com um duplo referente, chamar já ou já ficou. E é má colocação porque eu poderia desfazer isso aqui colocando o já perto do chamar, chamar já, ou ficou já. Conseguiu pegar? Então, é código 3. É assim mesmo, ó, olhando para o chat, sempre tem um que fala, agora eu buguei, que realmente, às vezes, demora para pegar. Por isso que é importante resolver, fazer muito exercício. Há aqueles que são mais rápidos, né? A mala foi encontrada perto do banco. Lembre-se daquilo que eu falei. Normalmente, a ambiguidade, ela vem ou por uma questão de setas ou por uma questão de palavra, o vocábulo ali que você vai olhar. Na hora que você for procurar, pense nessas duas. A mala foi encontrada perto do banco. Ora, pode ser o banco instituição ou pode ser o banco móvel. Você está mais do que vacinado em relação a isso. Isso é ambiguidade vocabular, imprecisão do vocábulo. Polissemia. É a polissemia. Código 6. Dri, eu acho que eu sou inocente demais, estou achando complicado. Tem gente que tem mais dificuldade mesmo. Eu tinha muita. Isso é o quê? Isso é falta de treino. Com o tempo você vai ficando malicioso. O problema é ir para uma prova sem nunca ter visto isso. A criação da instituição demorou mais do que se esperava. Por isso que eu te disse, ó, lembre sempre, basicamente, são aquelas três. Ou a ambiguidade está na palavra, ou a ambiguidade está nas setas. Então, às vezes é a palavra em si, às vezes são as setas, entendeu? Ó, por exemplo, na 3, setas resolveriam. Por quê? Porque pode estar se referindo a chefe, chefe que estava com vertigem, ou não, pode ser uma conjunção integrante. Então, ou tem a ver com seta, ou tem a ver com a palavra, ou tem a ver com a preposição de. Entendeu? Ou com o e. O de e o e. Lembra? O e, que pode ser João e Pedro. João e Maria, né? Se casaram. Também João e Pedro, por que não? Ou Vasco e Botafogo. Então, se você levar isso aqui debaixo do braço, ambiguidade normalmente a palavra são as setas, ou tem a ver com a preposição de, ou tem a ver com e. Isso aqui salva. Na hora que você for buscar aí a polissemia. A preposição de. A criação da instituição demorou mais do que se esperava. Ora, eu tenho dois sentidos. Eu posso entender que o valor é agente, ou seja, instituição criou. E aí, quando eu digo que ela criou, isso é um adjunto adnominal. Ou pode ser paciente. A instituição criada. Complemento nominal. Valor passivo. Código 5. Pense assim, ou é a palavra, ou são setas, ou tem a ver com o de, que pode ser
agente-paciente, ou E, que é aquele problema de coordenação. Então, vem, ó, aproveite a última. Ó. Júlio conversou com Paulo sentado no muro. E aí? Sentado, sentado. Vê como tem a ver com seta, ó. Setas salvam, ó. Ou é o Paulo que está sentado no muro, ou é o Júlio que está sentado no muro. Entendeu? Ou ele está sentado no muro, ou quem é que está sentado no muro, né? Então, tudo aí as setas resolveriam. Qual o nome disso, técnico? Tá vendo que sentado é particípio? Particípio é a forma nominal do verbo. Então, a gente chama isso aí de quê? Código 2, que é mau uso das formas nominais. Entendeu? Se forem os dois sentados no muro, aí ele colocaria no plural, né? Júlio conversou com Paulo sentados no muro. Mas, pelo jeito, só um é que estava. Aí, se colocasse no plural, acabaria a ambiguidade, porque aí seriam os dois. Agora eu quero que você olhe para cá. Olhe para cá. Quando eu estou te dizendo que ou é isso ou é... Ó, presta atenção. Vamos numerar? Para você ficar mais esperto para as questões que depois você vai fazer para mim. Olha aqui. A ambiguidade. Isso aqui é manha que eu quero te passar no final do vídeo. Ó. Ou a ambiguidade ocorreu por causa de uma palavrinha. Ou a ambiguidade ocorreu por setas. Ou a ambiguidade ocorreu pelos vocábulos, pelo conectivo de ou e. Então vem, ó, quer ver? Olha como com isso aqui você cerca as possibilidades, ó. A mãe viu o filho chegando. Isso é o quê? Setas. 2. O professor de Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu caderno. Caderno de quem? Da Maria ou caderno do professor? Então, é referenciação, setas. A maioria por referenciação. Você vai ver aí nas questões. Falei com a chefe que estava com vertigem. Ó, esse que pode estar retomando o chefe ou não, pode estar iniciando uma oração substantiva. Falei com a chefe isso. Ou seja, tem a ver com seta. 2. Então, isso aqui é mecanismo para você ver rápido, para você deixar de ser inocente. É isso que eu estou te passando. Ó. Você vai ficando cada vez mais vacinado. Ó, João e Maria se casaram. João e Maria, já lembrei, Dri, já fui vacinado. É o E. Chamar os bombeiros já ficou na moda. Chamar já ou já ficou? Chamar os bombeiros já? Chamar agora os bombeiros? Ou já ficou na moda? Não era moda antes, ficou agora. Ó, entendeu? Então você vai ficando esperto, tem a ver com setas. 2. A mala foi encontrada perto do banco. O problema aí é seta? Não, o problema é a palavra banco. Tá, é a palavra, então está na palavra. 1. A criação da instituição demorou. É aquela história do ministro, né? Então, veja, a criação da instituição é a preposição de, agente e paciente. 3. Júlio conversou com Paulo sentado no muro. Quem é que estava sentado? Júlio ou Paulo? Setas. Código 2. Entendeu? Então, isso tudo é para você ver que, na hora que a banca, porque é isso que vai acontecer agora, a seguir, você que está assistindo a aula gravada, desligue o vídeo, resolva as questões, que eu volto na próxima aula para corrigir. A seguir, você vai se virar com essas questões de concurso, mas você já está vacinado. Você já não é mais o inocente. Você já vai ver que a ambiguidade ou está na palavra, ou está na referenciação, ou tem a ver com D/E. Vamos de VUNESP a SEBRASP.